Assembleia de Deus, harmonia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, que maravilha estamos aqui nesta noite, para juntos, mais uma vez, adorarmos ao nosso Deus, neste culto, que é culto de instrução, que tem como característica meditarmos na palavra do nosso Deus, nas doutrinas básicas que Jesus nos ensinou, e os apóstolos deixaram também escrito, e juntos vamos meditar, agradecendo a Deus pela bênção de estarmos aqui, agradecendo a Deus pela vida de todos quantos vieram, Deus abençoe, bem como os que estão nos assistindo em seus lares, onde quer que estejam, que Deus abençoe. Fiquemos em pé, queridos, e vamos ler juntamente na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Versos do 1 ao 10, ao 12, melhor dizendo. 2 Coríntios 12, do 1 ao 12. Quem achou, diga achei. Quem não achou, tem ali a NAA, Nova Almeida Atualizada, será a tradução que iremos utilizar esta noite. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Podem sentar, queridos. E juntos vamos meditar nesse texto, muito conhecido, mas que Deus sempre tem algo para nos falar através da sua palavra. Então, esta passagem que lemos, ela refere-se a um momento em que o apóstolo Paulo precisou defender o seu apostolado com muita cautela e demonstrando muito amor que ele tinha para com os irmãos ali de Corinto. Pois quando a gente lê essa passagem bíblica, logo percebemos uma firmeza em cada palavra que ele utiliza por causa da ação dos falsos apóstolos, ou como ele mesmo denomina, os superapóstolos, que estavam minando a sua autoridade, desafiando a sua legitimidade apostólica e a verdade do evangelho que ele pregava, para através dessas acusações disseminarem outras doutrinas. O evangelho que ele pregava, o evangelho da salvação, pela fé, pela graça
E aí esses falsos mestres enganavam a igreja usando uma aparência de santidade e de sabedoria, disfarçando-se como servos da justiça. Então ele vai se defender desmascarando a esses falsos mestres, alertando que Satanás também tem essa estratégia de se disfarçar de anjo de luz, porque essas pessoas, esses falsos mestres, na época do apóstolo Paulo, na sua ausência, lá na igreja de Corinto, estavam se apresentando com uma aparência enganosa, levando alguns coríntios a questionarem, inclusive, se aquela mansidão do apóstolo Paulo era um sinal de fraqueza moral, ou se ele tinha falta de autoridade. Então, 2 Coríntios 11, e o verso 14, vai dizer: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aí, por isso que ele vai confrontar essas pessoas, demonstrando o seu legítimo chamado e o seu autêntico apostolado. Porque os pré-requisitos para alguém se tornar apóstolo, para que fosse reconhecido pela igreja como um verdadeiro apóstolo de Cristo, incluíam 3 coisas. Primeiro, ter visto o Senhor pessoalmente. Segundo, ter sido escolhido e enviado diretamente por Jesus Cristo. E terceiro, ser testemunha da sua ressurreição. Esses critérios eram únicos para os apóstolos originais, assim como para os 12 e o apóstolo Paulo. E esse ofício não foi transmitido para mais ninguém além destes. Então, quando a gente lê o que escreveu o médico, historiador e evangelista Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai se deparar com a escolha e o chamado pessoal do apóstolo Paulo, que naquele episódio é citado ali o encontro de Jesus, que Jesus teve com ele, e cujo nome seu anteriormente era Saulo. Atos capítulo 9, versos 3 ao 6. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, no relato da sua defesa perante o rei Agripa, ele também vai mencionar esse mesmo episódio no capítulo 26, versos 13 ao 18. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí quando a gente vai perceber mais adiante em outras epístolas, em outras cartas, o apóstolo Paulo vai se defendendo e demonstrando que ele tinha sido, ou que ele era autenticamente um apóstolo. Romanos 1:1, por exemplo, ele vai iniciar a carta dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1:1 também vai dizer praticamente a mesma coisa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Então, na carta aos Gálatas, ele vai afirmar no capítulo 1,
versos 11 e 12, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E ele ainda vai mencionando o fato de ter visto o próprio Jesus ressuscitado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 1, ele vai dizer: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? E ainda 1 Coríntios 15, versos 3 a 8, ele vai dizer: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 a 8. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente vê o apóstolo Paulo não só se defendendo, mas demonstrando a sua autoridade diante das acusações que ele estava sofrendo na igreja de Corinto, de que ele era um falso mestre, um falso apóstolo. E como se não fosse suficiente isso, ele ainda vai falar dos sinais e autoridade que ele recebera de Deus, entregues pelo próprio Jesus Cristo. Está na leitura que fizemos, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, queridos, a gente vai ver que esses versículos vai demonstrar exatamente que, embora o seu chamado tenha sido diferente, distinto, único dos demais apóstolos denominados originais, ele foi diretamente comissionado pelo próprio Jesus Cristo, ressuscitado, satisfazendo assim os critérios essenciais para o seu ministério apostólico específico. E aí a gente vai entrar agora, gradativamente, em cada verso que lemos, na leitura oficial. 2 Coríntios 12, verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Quando a gente lê algumas passagens bíblicas, a gente percebe que Deus, ele honrou o apóstolo Paulo, dando-lhe várias visões, várias revelações, e estão todas, ou algumas delas contidas nas Escrituras. Por exemplo, no dia da sua conversão, ele viu Cristo glorificado, como a gente leu, ele indo pelo caminho de Damasco, ali ele foi subitamente surpreendido por uma luz. No capítulo 22 também, verso 6, a gente vai ver que ele vai falar: ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Em seguida ele vai falar de uma outra visão, onde Ananias orava por ele. Ele via Ananias aparecendo ali naquela visão. Capítulo 9, verso 12 de Atos dos Apóstolos. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Outra visão que a Bíblia nos cita acerca do apóstolo Paulo, dessa bênção que Deus lhe deu, foi numa passagem que ele foi incentivado, comissionado, dirigido pelo Espírito Santo para pregar em Macedônia, ou na Macedônia. Atos 16, versos 9 e 10. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí tem mais visões. Atos 18, versos 9 a 11, quando Deus o encoraja a que ele pregasse, que ele não tivesse medo. Certa noite, Paulo teve uma visão em que Deus disse: não tenha medo,
Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Depois ele foi preso em Jerusalém e conduzido a Roma. E ali, a gente vai ver que Deus aparece a ele, o encorajando também numa outra visão. Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Em outra passagem, um anjo aparece ao apóstolo Paulo, no meio de uma grande tempestade, o navio se quebrando, numa passagem chamada O Naufrágio, Atos 27, versos 21 ao 24. Havendo, pois, estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então, isso aqui foi necessário Paulo falar, e ele diz: olha, eu não estou falando isso aqui para me amostrar, não. É porque isso é tão cotidiano na minha vida, as questões de visões e revelações, que eu vou ter que falar aqui para vocês, e mostrar que Deus me chamou, eu tenho de Deus a chamada para o apostolado. E aí a gente vai ver que foram muitas visões e revelações onde Deus se manifestou a ele de maneira sobrenatural. E quando a gente vê esse primeiro versículo, a gente entende, quando a gente vai ler toda a carta, a gente vai ver que é uma continuidade do capítulo 11. Porque ele vai dizer, exatamente provando a sua legitimidade apostólica, 2 Coríntios 11, versos 22 por diante, ele vai dizer uma série de sofrimentos que ele teve que suportar por amor a Cristo e ao seu evangelho, diferentemente daqueles que estavam lhe acusando lá em Corinto, dizendo que ele era um falso apóstolo. E ele vai perguntar: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como fora de mim, ele dizendo: eu vou sair um pouco aqui da ética, eu afirmo que eu sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, porque se levasse os 40 açoites, a sentença estaria completa, e para que pudesse pegar ele novamente, para continuar o castigo, davam 39, e aí não completava, aí pega de novo, bate mais 39 vezes, nunca completa, 39 de novo, e aí foram 5 vezes, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, os seus irmãos de sangue, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Aí ele vai dizer: eu estou mostrando aqui, apesar de tudo isso, eu sou um homem fraco, eu sou humano. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe e não minto.
Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles, ou dele. Então, amados, o que a gente vê aqui é o apóstolo Paulo sendo praticamente forçado a ter que relatar essas experiências pessoais, porque ele entendeu que somente fazendo assim era um modo de resolver o problema daquelas acusações que se levantaram contra ele, sabe aonde? Na igreja de Corinto. Meu Deus. Na verdade, a princípio, ele havia se mostrado bastante relutante em compartilhar isso, porque poderia parecer, de verdade, uma vaidade própria. Poderia passar a ideia de autoexaltação, de arrogância, de vaidade, de soberba, de vanglória, de presunção. E era o que ele não queria, porque o apóstolo Paulo nunca fez as coisas para aparecer, ele fez para aparecer Cristo na vida dele. Mas o que a gente vê aqui, trazendo uma aplicação para a nossa vida, é que tem muita gente que não faz ideia do sofrimento que a gente passa. Sabe, com isso nos julga, nos condena, nos aponta, nos despreza, se distancia da gente, muitas vezes, fica com aquele olhar atravessado, desconfiado, por vezes sai espalhando coisas que ele nem sabe sobre a vida da gente, e fica inventando coisas, e um vai acreditando e o outro também, e a coisa vai se espalhando, e daqui que a gente prove que nada daquilo é verdade, o estrago já está instalado, já está feito. Porque a nossa história de vida, em vários momentos, é muito dolorosa. E só quem sabe é quem passa, é quem vive. Porque até mesmo para falar sobre isso, vai mexer com a nossa estrutura emocional, que a cada memória vinda, vai nos obrigando a ter que reviver tudo aquilo que a gente passou. Cada vez que você fala, você sente novamente, você revive novamente. Então é muito sofrimento, muita dor. E eu imagino o apóstolo Paulo, ele falando ali em voz alta, e o seu amanuense escrevendo esta carta, por vezes ele se afastando um pouco para enxugar as lágrimas aqui e ali, descendo pelos olhos, pela face, ele disfarçando. Eu penso que talvez ele em algum momento tenha soluçado, chorando calado, revivendo, rememorando tudo aquilo que ele havia sofrido no passado, por amor a Cristo. E não somente isso, mas por amor aos próprios irmãos que agora estavam dando crédito às acusações contra ele. Meu Deus! Aí, num determinado momento, ele, após falar tudo isso, talvez eu penso, ele se sentando, enxugando as lágrimas, parando um pouco, e agora ele passa a relatar uma experiência íntima, que havia acontecido consigo mesmo, e que ele havia guardado em seu coração por 14 anos. Meu Deus! E a linguagem egocêntrica, ela é cuidadosamente evitada por ele. E aí ele vai usar do pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do singular. Versículo 2 da leitura que fizemos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas.
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Então veja que quando ele usa da expressão, conheço um homem em Cristo, ele está ali renunciando todos os créditos pelo que lhe aconteceu e atribuindo a Cristo. Ou seja, aqui Paulo não olha para si, mas exclusivamente para Cristo. Glória a Deus. Assim, longe de atribuir a si mesmo aquilo que Deus lhe deu, o apóstolo Paulo vai admitir abertamente que ele não sabia com certeza o que é que havia acontecido consigo mesmo. Se foi no corpo, fora do corpo, Deus sabia. E em seguida ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Na verdade, há uma compreensão quase que unânime entre os judeus e estudiosos da Bíblia que o primeiro céu é a atmosfera, o lugar onde existem as nuvens e os pássaros. O segundo céu é o espaço sideral, onde estão os astros, a lua, o sol, as estrelas, os planetas. E o terceiro céu é o reino espiritual, a morada de Deus, do qual Paulo foi arrebatado, e ele cita isso como sendo o paraíso no verso 4 da leitura. Então, quando ele vai falar sobre isso, esse longo tempo mostra para a gente, esses 14 anos, mostra para a gente que ele tinha tão pouca intenção de explorar este acontecimento que durante 14 anos ele guardou como um segredo, até que lhe foi arrancado à força. Porque ele só cita isso aqui por conta da pressão que ele recebeu. E o que ele ouviu no paraíso era tão inefável que, como ele próprio relata, ao homem não é lícito falar. Verso 4. Homem nenhum tem permissão para repetir. Era algo para ser mantido como sagrado entre ele e Deus. Então esta visão era somente uma bênção para a sua vida que visava exclusivamente o seu bem-estar. Aí no versículo 5 da leitura, vai dizer, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Veja que ele fala como se houvesse dois Paulos, num dos quais ele podia gloriar-se, embora não pudesse fazer outro tanto acerca do outro. Mas em contrapartida, ele descobriu que, a despeito do quanto o Senhor o favoreceu e o abençoou, a vontade divina era que ele permanecesse absolutamente humilde, que ele não se gloriasse com isso. Essa consciência ele trazia consigo, onde ele já havia em outras passagens relatado, mencionado aqui, como por exemplo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10, ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele sempre atribuía a Deus e à graça todo o seu viver, todos os seus trabalhos, sua dedicação. Por isso que ele se lembra das fraquezas, quando ele diz, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Essas fraquezas, na verdade, consistiam nas suas debilidades, tipicamente humanas. Isso é normal para todo ser humano, como as suas enfermidades, como a sua fraqueza corporal, além das suas próprias fraquezas naturais, provenientes que ocorrem a todo ser humano. E aí, como um mortal que era, e a gente vai observar que, vez por outra,
ele deixava escapar o seu desejo de voltar para o céu, por causa daquela visão que ele teve. E aí, quando a gente vai lendo e vai percebendo, Filipenses, a carta da alegria, e uma das cartas da prisão, capítulo 1, versos 21 ao 24, ele vai dizer assim: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Tanto faz se eu viver ou se eu morrer, eu já sei o que tem lá do outro lado. Glória a Jesus. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Aí eu fico assim, o que é que eu faço? Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, meu Deus, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Ele fica nessa situação: eu vou para o céu, não vou, eu fico com vocês, eu não fico, como é que é? Então, com isso, a gente observa que a chama ainda ardia no seu coração, aquele desejo de estar com Cristo e morar com Ele eternamente e definitivamente, estava ali corroendo o seu coração, o seu interior. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que experiência extraordinária. Mas prosseguindo ainda, o verso de número 6 da leitura: pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente que cada homem não deve se considerar maior do que é. Um ser humano normal. Se todo mundo entendesse isso, não existiria muitas dificuldades que existem, que a gente vai trazer aqui essa noite, como exemplo. Porque no versículo 7, ele vai falar agora sobre o alto preço que ele teve que pagar para se manter humilde, sem qualquer exaltação. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne e mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O quadro que Paulo descreve é de algo afiado, doloroso e profundamente cravado na sua carne, que não pode ser removido, mas que continuava ali, lhe causando uma dificuldade crescente, constante. E o verbo esbofetear aqui no original, no presente do subjuntivo, apresenta a ideia de contínua repetição de golpes fulminantes, dados com os punhos cerrados. Imagina esbofeteado e ali sendo golpeado constantemente. E a gente vai observar aqui, Paulo vai contar sobre esse espinho na carne, bem como o seu arrebatamento ao paraíso, pela primeira vez aqui nesse texto. Ele não tinha falado sobre isso em lugar nenhum. E aí, nas duas ocasiões, ele vai revelar segredos íntimos da sua vida pessoal, que nunca antes foram expostos a ninguém, tão pouco aos coríntios ali. E que agora são revelados apenas sob o imperativo da situação. Ele foi obrigado. E há um contraste que a gente vai ver sobre uma coisa e outra. Ao mesmo tempo que ele tem uma coisa tão bonita que é uma revelação, agora ele tem também, permitido por Deus, esbofeteamentos do diabo, de Satanás, mensageiros dele. Ele passou do paraíso à dor. Passou da glória ao sofrimento. Meu Deus! Ele provou aquela bênção de Deus no céu e de repente agora sente os golpes de Satanás na sua carne. Ele passou de uma coisa maravilhosa para uma agonia, para uma dor, para um sofrimento. Sabe por quê, amados? Tudo isso? Porque Deus, Ele sabe
equilibrar na vida da gente as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Se a gente tiver apenas bênçãos nesta vida, a gente vai ficar passivo de nos tornar crentes orgulhosos. Sabe, a gente fica fraco, a gente fica mimado. E é o que Deus não quer para a gente. Por essa razão é que Deus, Ele permite na nossa vida espinhos. Ah, Senhor, por que eu sofro? Para você ficar bem, para você ficar aqui perto de mim. Para você ter essa maravilhosa experiência. Glória a Deus. E aí a gente vai dividindo aqui em 4 aspectos do sofrimento na vida do apóstolo Paulo, que demonstra para a gente, e o primeiro deles é, que o sofrimento é inevitável, porque não existe vidas indolores. Não existe vida indolor, vida sem dor. Não existe. Quando a gente ler acerca desse espinho na carne de Paulo, e que ele se queixa, na interpretação de alguns teólogos, a gente vai encontrar, por exemplo, João Calvino. Ele acreditava que esse espinho na carne nada mais era do que as tentações espirituais. Já o Martinho Lutero, ele dizia que esses espinhos eram as perseguições dos judeus contra o apóstolo Paulo. E existe, logicamente, um consenso maior, e em grande escala, onde boa parte dos teólogos e estudiosos da Bíblia vai pensar em comum acordo de que esse espinho seria um problema de saúde, mais precisamente um problema na sua vista, problema de visão. E a gente vai fundamentar isso em 2 passagens bíblicas, a princípio. Gálatas capítulo 4, versículos 14 e 15, ele vai dizer: e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade? Aí ele pergunta, né? O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Espinho na carne, a enfermidade nos olhos. E quando ele próprio vai segurando a pena para escrever, porque essa carta aos Gálatas, ele quem escreve, no capítulo 6, versículo 11, de Gálatas ainda, ele vai dizer o seguinte: vejam com que letras grandes escrevi a vocês, de próprio punho. Ou seja, é tão provável que esse espinho, essa dificuldade, fosse a sua visão, como ele diz, lá em Colossenses 4:14, que isso lhe causava tanta dor e incômodo. Ele vai revelar que sempre andou acompanhado por um médico. Na época não tinha os remédios que a gente tem hoje. Os colírios avançados que temos hoje, não tinha. E o Lucas, que era médico, veja lá, Colossenses 4:14, Lucas, um médico amado, e também Demas, mandam saudações. Na última carta em vida que ele escreve, antes da sua morte, endereçada a seu filho Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 11, ele vai mostrar novamente que Lucas estava com ele. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, porque me é útil para o ministério. Então, são passagens que a gente vai perceber que havia uma necessidade do apóstolo Paulo andar com um médico, porque o espinho na carne que ele sofria era um problema de visão da sua vista. Por isso que a gente vai dizer que o sofrimento na vida do cristão, de forma geral, ele é inevitável. Porque não existe vida indolor, não existe vida sem dor. Mas há um benefício nisso, porque vai gerar em nós uma dependência constante da presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque a vida do apóstolo Paulo, amados, ela foi marcada de fato por sofrimentos, por muitos sofrimentos, como a gente viu. Em Damasco ele foi perseguido. No início da sua fé, já em Jerusalém, ele foi rejeitado, no meio da própria igreja. Em Tarso ele foi esquecido. Em Atenas ele foi chamado de linguarudo, de tagarela. Em Cesareia ele foi acusado.
Em Bereia, ele foi forçado a ter que fugir. Em Listra, ele foi apedrejado e quase morto. Em Filipos, ele foi açoitado e preso. E perto da meia-noite, Deus o libertou e salvou o carcereiro. Glória a Deus, enquanto ele cantava e orava com Silas. Em Tessalônica, ele foi expulso. Em Éfeso, ele enfrentou oposição violenta. Em Jerusalém, ele foi preso. A caminho de Roma, ele enfrentou o naufrágio. Em Malta, numa ilha, quando salvou-se daquele naufrágio, ele foi picado por uma serpente venenosa. Em Coríntio, agora, como a gente leu, ele foi chamado de impostor e de falso apóstolo. Então, por onde ele andou, o sofrimento lhe acompanhou. Mas seguindo ainda, primeiro aspecto, o sofrimento é inevitável porque não há vida indolor. Segundo aspecto é o drama de ter que clamar a Deus e perceber a realidade de que a oração não é respondida. Que difícil, irmão. 2 Coríntios 12, verso 8, da leitura que fizemos. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Você há de concordar comigo que uma das coisas mais difíceis de compreender e aceitar é o fato de a gente orar a Deus e Deus não nos atender. É muito difícil isso aqui, amados. Paulo poderia ter dito: Senhor, eu tenho um crédito no céu, sabia? O Senhor não olhou minha trajetória de vida, não é? A minha dedicação à obra, o meu empenho, os riscos de morte que eu passei. Não. Porque orar e não ser atendido mexe com a nossa capacidade de compreensão. Porque passa para a gente a ideia do desprezo, do abandono, do descaso de Deus para conosco. Meu Jesus, mas o que a gente precisa entender, amados, é que se Deus não remover de nós os sofrimentos, é certo que Ele jamais nos abandonará, mesmo no meio do sofrimento. Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Ah, meu Deus, que graça maravilhosa. Porque quem está em sofrimento normalmente pensa que Deus lhe esqueceu. É muito natural isso. Meu Deus, quanta coisa ruim me acontecendo, parece que o céu está de bronze. Jesus foi passear. Deus está nem aí. É uma ideia que a gente cria, porque tem situações na vida da gente que a gente pode orar, jejuar, fazer campanha de oração, e Deus não vai nos atender. É uma realidade que todo crente precisa entender isso. Imagina, Deus me livre que eu não faço, mas imagina o crente que joga, na mega da virada. Eita, se Jesus respondesse, onde você estaria, né? Só a graça. Deus me guarde. Jesus, ele passou esse ensino para a gente, dessa compreensão de que a nossa vontade nem sempre será atendida, a nossa oração nem sempre será respondida, quando no horto, no jardim do Getsêmani, ele orou a Deus, e quando ele percebeu que o seu pedido não seria atendido, ele muda a oração. Mateus 26 e 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Aí ele diz: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Glória a Jesus. O crente que entende isso, ele vive mais feliz. Porque como o apóstolo Paulo aqui nos mostra, o que interessa para a nossa vida não é o sofrimento, é o que vem depois dele, é a glória celeste, é o céu, é o lar eterno, é o morar com Cristo, ao invés de ser jogado e lançado no lago de fogo. Mas tem gente que não dá importância a isso. A gente está no final do ano, por isso que Deus me inquietou a trazer isso, essa reflexão, porque tem tanta gente inquieta
Porque não conseguiu comprar um balde de tinta para pintar a casa, a grade. Porque não conseguiu consertar um móvel, uma coisa ou outra, não conseguiu trocar o sofá. O colchão vai ter que durar mais um ano. O fogão está lá, só funcionando uma boca, meu Deus. Mas, queridos, isso é passageiro. Isso não mede a nossa estrutura espiritual. Isso são enganos do diabo, são embaraços da vida que quer nos atrapalhar de chegar no céu. Porque a maior glória é ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo via. Ele disse, vocês nem têm ideia, se vocês tivessem visto o que eu vi. Olha o bando de crente fraco. Bando de molenga. Se vocês tivessem visto o que eu vi, vocês não teriam esse comportamento de ficar, é mesmo, o apóstolo Paulo é isso? Meu Deus. Aí chega alguém e diz, apóstolo Paulo, estão dizendo lá da coisa do Senhor lá em Corinto. Vou ter que escrever aqui alguma coisa, vou ter que dizer a eles que é muito maior do que isso. O céu é o nosso alvo, é o nosso destino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele teve que entender isso e aprender isso na própria experiência. Por isso que ele vai mostrar para a gente que o sofrimento não é algo contra nós. Não, queridos, mas é algo que nos favorece em crescimento e maturidade espiritual. Aquele crente sofre, mas não perde um culto. Aquele crente passa por luta, mas ele está sempre cantando. Ele está sempre com um sorriso, ele está sempre louvando a Deus, ele está sempre feliz. Como é que está a sua situação diante das provações e das privações? Porque às vezes só faz reclamar, só faz falar mal, murmurar, até acusar Deus. Quando diz que Deus não está lhe vendo, está dizendo que Deus é cego. Quando você diz que Deus não está lhe ouvindo, está dizendo que Deus é moco, é surdo. Indiretamente é isso. Meu Deus, diga misericórdia. Está fraco, irmão. O terceiro aspecto do sofrimento na vida do apóstolo Paulo, ele é pedagógico, porque ele vai ensinar para a gente que devemos sentir prazer, conformidade, consolação no meio das aflições por amor a Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque o que a gente tem que entender é que a nossa alegria não pode ser baseada na natureza das circunstâncias favoráveis. Não, Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso e aprendeu de maneira maravilhosa. Ele vai citar aqui quase como que uma poesia, um poema. Filipenses 4, versos 10 a 13, ele vai dizer, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga amém. Amém. Ou seja, ele estava dizendo, eu consigo suportar todas essas coisas, boas e ruins, abraçado àquele que me fortalece. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A minha suficiência vem dele. Glória a Deus. Eu dependo dele em tudo. Glória a Deus. Mas por que o apóstolo Paulo tinha prazer nas aflições? Que pergunta interessante. Por causa do quarto e último aspecto que vamos refletir esta noite. Porque aquele que tem visão do céu vai triunfar diante do sofrimento. Versículo 12, do 2 Coríntios 12, da leitura que fizemos.
As minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Veja ainda que ele, já tendo confirmado essa maravilhosa experiência anteriormente, nessa mesma passagem, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 16 ao 18, ele diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Veja, irmãos, a gente leu o capítulo 11 e você viu quanta coisa que ele passou. E ele chamou aquilo tudo de leve e momentânea tribulação. Isso produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Se você ficar só no âmbito terreno, você se perde. Mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, mas as que não se veem são eternas para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Romanos 8 e 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 2 e 9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Porque quando a gente lê isso aqui tudo, o que fica em nós como aprendizado é que a nossa vida é transitória. Ela é muito instável. E a gente tem que fazer valer cada momento da vida. E que cada momento seja vivido para a glória de Deus. Para Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque tem momentos que a gente está tão bem, está confortável, está feliz, tranquilo, farto, com saúde. Mas existem outros também que parece que a gente está no meio de um vendaval, de um tsunami, de um ciclone, misericórdia. E aquilo parece que nos vem para destruir e tirar da gente toda a alegria, todo o prazer de viver, toda a paz, toda a tranquilidade, todo o equilíbrio. Aí isso vai devastando a gente, tirando as forças. Muitas vezes atropela a nossa estrutura de fé. Muitas vezes nos coloca em dúvida diante de Deus, diminuindo a nossa esperança, arrancando da gente o equilíbrio, e a gente fica desnorteado, confuso muitas vezes, porque os espinhos na nossa vida, esses espinhos, esses sofrimentos, eles são reais, eles existem de verdade. Mas alguns exemplos que a gente poderia trazer, que representam espinhos na nossa vida, essas setas malignas, a gente precisa, diante disso tudo, pedir graça. Graça a Deus. Porque por vezes, temos acompanhado, temos visto, no seio familiar, lutas, provações, espinhos na carne, mensageiros do diabo, sendo enviados para tirar a paz da família. E aí entram os conflitos e brigas constantes entre o casal. Aí entram os pais que provocam os filhos com rigidez, injustiças e gritarias. Existem as mágoas antigas que nunca foram tratadas e curadas. Existem os espinhos dos filhos rebeldes e desobedientes. As críticas que muitas vezes recebemos em casa por conta da nossa fé. A falta de perdão dentro do lar, tanto de se doar quanto para receber. Parentes que interferem na vida conjugal ou na vida alheia, na vida das outras pessoas da família. Discussões e descontrole no uso da palavra, e muitas vezes usando até palavrões dentro de casa.
sabe, não refletindo sobre o que é que aquilo vai provocar na outra pessoa. Há convivências difíceis com familiares, falta de apoio emocional, falta de apoio espiritual. São as dificuldades que a gente precisa pedir de Deus a graça. Sabe, expectativas exageradas até mesmo dos pais com os filhos, e pressionam e sufocam o menino, cobrando isso e aquilo. Como se não bastasse, isso entra, porque como a gente está aqui reunidos em família, e também somos uma grande família, isso entra na igreja por vezes. E a gente precisa pedir de Deus a graça. Jesus, me dê graça, me dê graça. Diante dos desentendimentos, das contendas, dos conflitos entre os irmãos, sabe, das divisões, das formações de grupo, onde pessoas se favorecem, se protegem, fazem seleção no meio da igreja e escanteiam outras pessoas, a excluem, porque lá fora no mundo, o rico ele é amigo de rico, e o pobre e os amigos dele são outros pobres, mas dentro da igreja isso não pode acontecer com a gente. Todo mundo é irmão, todo mundo foi comprado com o mesmo preço, o preço do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aí com isso vem criando fofoquinhas, murmurações, conversas pelas costas, né? A falta de empatia, com aquele que sofre, hipocrisia, tudo gerando falta de perdão, como a gente falou também na família, dificuldade de reconciliação, competição, ciúme, disputa, quem é melhor, quem é maior, quem sabe mais, quem sabe menos, e tudo isso acontecendo, porque a natureza humana, ela tende a essa comparação, ela tende a isso, a vaidade, a disputa, luta por reconhecimento, por proteção de um espaço conquistado, não, para eu não perder meu lugar, porque aqui eu sou visto, aqui eu sou percebido. Meu Deus, aí essas obras da carne vão entrando, e a gente precisa pedir graça, graça. Jesus, derrama a tua graça, misericórdia. Então o que a gente precisa aprender, amados, é que a nossa vida não deve ser comparada com a vida de ninguém. Não. Como a gente disse, quem olhava para Paulo não dizia que ele tinha tido tudo aquilo, porque ele viajava muito, estava de cidade em cidade, de local em local, e cada vez que ele chegava, ninguém sabia do seu histórico passado. Ninguém sabia. Mas cada um aqui tem um particular com Deus. Tem gente que vai orar tanto, vai jejuar, vai pedir, vai suplicar, vai clamar a Deus, e Deus vai mantê-lo em rédea curta, no pão e na água, no limite da sobrevivência, na moinha de Jeová. Não cabe a gente julgar se a pessoa é demente, se a pessoa ela é despreocupada com a vida, preguiçosa. Isso não faz nada na vida. Você não sabe, meu amado. Não critique, você não sabe a dor de madrugada que a pessoa está lá chorando e sofrendo diante de Deus. Senhor, me socorra. E Deus dizendo, calma, a minha graça te basta. Glória a Jesus. Mas é muito fácil acusar, não é? É muito fácil. Cada um deve olhar para si mesmo. Examine-se, pois, a você mesmo. E veja que o apóstolo Paulo viveu isso a vida inteira, com os cuidados de Deus. Ele não sabia nem se ia ter o pão de amanhã, quando ele estava na obra. Sabe, Deus muitas vezes o manteve em doses homeopáticas, de gota em gota. Você vai viver isso aqui. O apóstolo Paulo nunca podia dizer que era igual a mim, assim, gordinho. O coitado bichinho deveria ser magro. Possivelmente, eu penso, né? Bichinho. Mas ele perdeu coisas que ele tinha tão preciosas na vida social, que eram os títulos, prestígios, porque depois que ele encontrou Jesus, ele teve que abandonar o título de fariseu, ele teve que perder as regalias do sinédrio, ele teve que perder o convívio com aqueles intelectuais da cúpula de Jerusalém, como os doutores da lei, os mestres da lei, os saduceus, os escribas, pessoas importantes. Contudo, ele foi um escolhido de Deus.
E quem olhasse para ele não diria que ele tinha tido aquela visão maravilhosa que ultrapassou o primeiro céu, o segundo céu e chegou no terceiro céu, na morada de Deus. Ninguém diria, glória a Deus. Mas ele foi um vaso precioso nas mãos de Deus. Então, amados, não julgue ninguém. Não fique tendo preconceitos disfarçados de acusação, sabe? Porque você não sabe o espinho que fere a alma do teu irmão, você não sabe. Não sabe. Em suma, caminhando já para o final da nossa reflexão, Davi querido, um dó menor. Segundo Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos basta. Eu não sei quais são os espinhos que surgiram na sua vida. Não sei quais são as dores que você carrega em silêncio muitas vezes. Não sei. Aquilo que você já orou tantas vezes, que você já pediu a Deus tantas vezes, e ainda assim o céu pareceu que está distante, calado, em silêncio. Saiba que o silêncio de Deus também é uma resposta. Silêncio de Deus nunca é ausência, nunca é desprezo, não, nunca é descaso, não, porque Deus trabalha em silêncio. Então não desista, não desista, não confunda demora com abandono, não confunda silêncio com indiferença, não. O mesmo Deus que permitiu o espinho na carne, é o mesmo Deus que derrama a graça, e a graça nunca falha. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você achar que não aguenta mais, aí Deus ele chega e te sustenta. Quando você achar que está sozinho, Ele chega e te cerca de cuidados. Quando você pensar, meu Deus, eu estou abandonado, eu não tenho mais forças, Ele te segura em seus braços, te ergue, te levanta, te conduz e atravessa com você nos braços. E no tempo dele, que é sempre perfeito, você entenderá que o espinho não foi o fim da sua história, não, de jeito nenhum, mas foi o começo de um testemunho, que só existe porque você teve essa experiência com Deus. Se você não passasse por isso, jamais você poderia falar sobre isso. Então, entenda, Ele cuida de você em cada detalhe. Diga amém. A graça ainda basta, diga amém. E Deus ainda está com você, diga amém. Amém.